Meu muito boa tarde a todos. Secretário Beltrame, cujo nome cumprimento as demais autoridades, que em boa hora, através dessa oportuna iniciativa dos deputados Marina Magés e Chico Alencar, que vieram para dialogar com o Congresso Nacional acerca da segurança pública desse que é o Estado vitrine, o Estado principal brasileiro, culturalmente falando, que é o Rio de Janeiro. Evidentemente sem nenhum demérito ou diminuição dos demais, por favor. Mas o que acontece no Rio é interpretado e é assimilado no contexto nacional como um ingrediente que faz parte do cotidiano dos brasileiros como um todo, né? Então, é o desafio para todos nós do Rio e o desafio para o Brasil avançarmos na questão da segurança pública no Rio. E sendo certo que, como tal, na condição de brasileiros, somos todos um pouco, ou treinadores de futebol, médicos e teóricos de segurança também. Eu vou aqui tecer algumas observações, mas fazê-los de forma muito pontual, certo? Acho que muitos colegas já fizeram abordagens em análise de diagnósticos. Os diagnósticos existem, o Brasil é o país dos diagnósticos, o problema são os meios para superar os problemas, os remédios necessários à superação das mazelas. E aqui algumas questões foram pontuadas. Eu compreendo, secretário, as suas palavras, eu interpreto que, e na condição de cidadão do Rio de Janeiro e como homem público do Estado, aquele que, no meu entendimento, foi uma espécie de desabafo de Vossa Excelência no jornal recentemente, reclamando mais recursos, lutando por mais meios para poder implantar com mais eficiência a política de segurança. E eu interpretei dessa maneira. E sendo assim, esse o pressuposto, nós temos que ir ao meio específico, recursos públicos disponíveis para fortalecer as iniciativas que são tomadas. Aí vamos à esfera nacional, que é o que nos interessa nessa questão. Eu trago alguns dados do dia 26 do orçamento da União, da execução orçamentária. Lê-se Ministério da Justiça, o doutor Edival certamente poderá esclarecer melhor. Mas tem várias rubricas orçamentárias. Eu extraí duas delas que me pareceram significativas e que se conjugam com as nossas aflições do Rio de Janeiro, que clamamos por recursos. Embora muitos recursos sejam divulgados, solenidades sejam feitas, etc. Mas existe o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, e há duas dotações, por exemplo, apoio e modernização organizacional e tecnológica de instituições de segurança pública. Eu presumo que isso se conecta com o Rio. 22 milhões, até agora não foi empenhado nada. Apoio ao reaparelhamento das instituições de segurança pública, 91 milhões, foram empenhados 32. Ou seja, do total desse programa Sistema Único de Segurança Pública, há uma dotação de 330 milhões e tão somente 118 foram empenhados e executados até o momento 16%. Ou seja, nós estamos no limiar da conclusão do exercício fiscal. Era de supor que tivesse inclusive mais empenhado. E aí vamos ao programa PRONASSE. Há uma dotação de 1 bilhão 100 e alguma coisa, esse tem um empenho de 800, mas só executou até agora 50% disso. E tem nessa dotação do PRONASSE, nesse Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o fortalecimento das instituições de segurança pública. E aí há uma dotação de 135 milhões e, no entanto, até o momento, foram pagos apenas 31%. Empenharam 80%. Quer dizer, o empenho é o ato administrativo que revela a intenção de gasto do governo. Então, esse empenho, dada a relevância, a importância, a prioridade e, enfim, indiscutível prioridade, está certo, deputado Gabeira, quando aponta a necessidade de nós termos uma visão suprapartidária desse tema. Não se trata de governo ou de oposição, se trata de ter o Partido da Segurança, a convergência de todos os esforços, isso que proclama a deputada deputada Marina. Bom, e é isso, eu tenho escutado o seu discurso. O fato é que há uma dotação que poderia ser mais usada. Na modernização de estabelecimentos penais, tem uma dotação inicial de 19, o governo tirou 5, tem 13 e nada foi gasto dos 13. Então, eu fico preocupado com esses flashes
que nos revelam dados concretos em relação à execução orçamentária. E eu vi o secretário de Segurança do Rio clamar por mais recursos. E ouço, e vejo, e sou testemunho de iniciativas do governo federal em anunciar programações e etc. Então, o que eu queria saber? Um pouco mais detalhes, se eu estou no caminho certo. São esses os dois programas onde tem conexões mais diretas com o Rio de Janeiro, né? E, em relação ao PRONASSE, eu gostaria também de saber, eu não consegui, depois abrindo o CIAF, identificar dos 472 milhões destinados à concessão de bolsa, formação para policiais civis e militares, etc. Isso está acontecendo, inclusive na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Qual o quantum que isso vai para o Rio de Janeiro? Essa é a questão na área da União que eu queria trazer. Duas perguntas básicas, rapidamente, às nossas autoridades. Aqui se falou da valorização do policial. O que é melhor? Ter 10 mil policiais ganhando 1.000 ou 5 mil policiais ganhando 2.000? É uma pergunta que eu trago. A valorização do policial, é lógico que tem outros ingredientes. Eu não sei se o comandante Duarte tem uma informação precisa do nosso efetivo, quantos tem casa própria. Eu queria saber isso, quantos tem casa própria. Eu acho que deveria ser obrigatório, compreende, ou uma garantia vinculada ao concurso público para aquele que adentrou a carreira policial ter garantia do acesso à casa própria. Isso é um pressuposto, tem aí Minha Casa Minha Vida, Nossa Casa Nossa Vida, etc. Enfim, não é possível que a gente não consiga a universalização disso. Eu sei que tem programas ali, acolá, tem a Caixa antiga da PM que financiou muita coisa, etc. Mas ao policial militar e ao policial civil, isso deveria ser um pressuposto básico para o indivíduo, no instante em que ele decide fazer um concurso para desempenhar um papel, uma atividade profissional, que é defender a sociedade, inclusive com a sua própria vida, ele tem que ter uma retaguarda. Ele tem que ter uma retaguarda da casa e de um plano de saúde para os seus filhos. Essas são providências factíveis. Eu queria saber o tamanho do buraco, ou seja, o que ainda precisa ser feito para a universalização de casa própria para todos os policiais no Rio de Janeiro, no Brasil. Essa é uma pergunta. O deputado Tenório fez a pergunta que eu anotei que eu ia fazer também. E eu agora, como não foi respondida, eu acho muito relevante. Porque, delegado Alain, eu, certa altura, li em um texto qualquer, isso não é de hoje, que o índice de sucesso na investigação de homicídios nosso é na ordem de 4, 5%, que é um índice médio que não vem de hoje, é de há muito a questão da estrutura, das dificuldades, etc. É esse o índice, esse índice para os leigos, etc., para nós teóricos, enfim, esse índice assusta, porque é muito precário. E a questão da apreensão de armas, porque a criminalidade se torna mais violenta, porque tem mais arma, e armas cada vez mais letais, mas aí eu fico a imaginar, né, onde são as instâncias produtoras. O Brasil produz armas, etc., né? O que a gente avançou em termos de ciência, secretário, em tecnologia investigatória para pegar mais arma, tá entendendo? A gente vê muito movimento da Polícia Federal, exitosos, etc., mas vejo pouco em apreensão de arma. Pode ser que esteja errado, mas vejo pouco em apreensão de arma. Finalmente, para fechar, eu acho que como culminância desse processo, aqui falou-se de recursos, eu quero concluir com recursos, deputados Chico Alencar e Marina Magesse, nós estamos prestes a definir qual será a dotação do Estado do Rio de Janeiro, da bancada do Rio de Janeiro, no orçamento da União, independente das nossas emendas individuais. Eu acho que nós devemos jogar todas exclusivamente para a segurança pública, que é para todos, isso é de Campos até Resende, por aí vai. Segurança pública para fortalecer as instituições nossas. É uma proposta que eu, se vocês estiverem adiante, eu estou absolutamente convicto. Quero lembrar, só para dizer que isso é interessante, no primeiro ano, quando nós elegemos a primeira unidade, a primeira proposta unitária da bancada, que foi o Galeão, eles aportaram mais recursos para o Galeão. Tem obras sendo feitas no Galeão, está longe de estar como nós gostaríamos. Mas eu acho que esse era o tema, que pronto, é o tema do Rio de Janeiro, nós temos que ajudar de alguma maneira. Enfim, são essas observações com perguntas pontuais assim que eu gostaria de trazer e agradecendo a atenção de todos por terem ocupado esse tempo todo. Eu ia entrar no crack, mas é outra discussão mais complexa.